Está começando mais um Jornal Histórico. Abril chegando, e é a cultura indígena para todo lado. E por que não falar sobre literatura indígena? Um assunto bem importante. Podemos dizer que a literatura indígena começou muito antes da alfabetização dos índios por meio dos portugueses e muito antes da escrita. A literatura começa a partir dos contos, das histórias contadas de gerações em gerações, as tradições, danças, e também começa a partir da criação do folclore brasileiro, criado pelos índios e que é passado para nós até hoje. De acordo com a Universidade da região Tocantina do Maranhão, as tradições eram passadas oralmente. Significa que sua literatura não era de forma escrita, mas sim vivida, de pais para filhos, de geração em geração, de modo que histórias como criação do mundo, ensinamentos dos anciãos e lendas eram passadas dessa maneira. A transcrição da oralidade para a literatura indígena como conhecemos hoje ganhou força entre os anos de 1970 e 1980. Esse processo surgiu como resposta política às opressões que faziam, ou seja, eles usaram aquilo como uma forma de se manter ao longo dos anos. Temos alguns autores muito conhecidos e muito renomados que falam sobre todo esse processo. Um exemplo é Luiz Camará, e no trecho ele diz: "O folclore é a expressão viva da alma de um povo, transmite de geração em geração, revela seus costumes, crenças e valores." Temos muito mais autores que tiveram textos e livros muito importantes que nos ajudaram nesse processo sobre a literatura indígena antiga. Um exemplo é João Barbosa Rodrigues. Outro seria o José Aquim. E temos o Luiz Camará Cardoso com suas obras. A literatura indígena contemporânea. Ela é feita por novos autores. É uma nova geração e uma nova era. Ela traz um traço de contemporaneidade, mas também traz um traço de tradição e mostra como nós podemos preservar nossas tradições. Essa língua... Errei. Um dos principais nomes dessa literatura é Ailton Krenak. Por mais que ele não teve uma formação acadêmica, ele defende muito esses saberes e ele é um grande pensador. Ele nasceu em Minas Gerais em 1953. Ele é um líder, escritor e ativista a favor dos indígenas. Suas principais contribuições são defesa dos povos indígenas, preservação do meio ambiente e críticas ao consumismo da sociedade. Jacupé, no livro A Terra dos Meus Povos, publicado pela editora Peripopes em 1888, traz uma visão espiritual sobre a Terra, dizendo que a Mãe Natureza devia ser respeitada e que ela nos liga à nossa originalidade. Daniel também contribuiu com outros livros, seguindo o livro Coisa de Índio, publicado em 2009. Ele tem uma fala muito impactante, que é: ser indígena é manter a cultura viva, é saber sobre as coisas ancestrais. Márcia Cambeba, num trecho importante de seus textos, diz que a floresta é de quem sabe ouvir. E também, Ailton Krenak, no seu livro, afirma: não podemos voltar ao normal, porque o normal era um problema. Bom, essas obras são extremamente importantes para a sociedade, pois mostram como os indígenas enxergam o mundo e também destacam a importância da natureza, dos povos e suas culturas, dos saberes tradicionais e suas resistências. Falando ainda sobre o mesmo autor, Takashi Jacupé, ele publicou um outro livro chamado Tecoá, uma arte milenar indígena para viver bem, publicado pela mesma editora dita por mim anteriormente, só que não de 2020. Esse livro fala sobre o conceito de equilíbrio. Ele destaca como viver bem e ter equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo normal, entre o mundo humano e a natureza. Por fim, Yaguareyama apresenta o livro Pequenas Guerreiras, que valoriza mulheres indígenas e sua ancestralidade. Um trecho bem marcante desse livro é: a força das mulheres indígenas vem de sua história e de seus ancestrais. O livro foi publicado pela editora Peirópolis em 2020. Dessa forma, a literatura indígena intermediária apresenta um papel muito importante na educação, aproximando crianças e jovens da cultura indígena,
fazendo com que haja mais respeito à diversidade, à natureza e aos saberes tradicionais. Esse foi mais um Jornal História. Obrigado pela atenção e bom dia a todos.